Olá, amigos. Vamos nos preparar para o nosso momento de prece, de evangelho, iniciando com uma leitura de uma mensagem que diz: Não perca o seu equilíbrio interno. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca. Quando os discípulos o chamaram nervosos, ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem ao seu lado. E com essa leitura, com essa mensagem, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Mestre Jesus, à espiritualidade, aos nossos anjos da guarda e pedir para que o nosso coração seja acalmado das angústias, das preocupações, das aflições, muitas vezes no campo da vida material e não no campo da vida espiritual, porque é na espiritualidade que a gente vai encontrar a serenidade e a fé para enfrentar os momentos de turbulência que a vida na Terra pode nos trazer. Vamos agradecer por todas as oportunidades que Deus nos dá, estando encarnados aqui na Terra, de evoluir, de aprender, de nos desenvolvermos enquanto seres espirituais, de aprendermos todos os dias com as pessoas com as quais a gente convive, no nosso trabalho, na nossa família, para que a gente utilize dessas turbulências para nos sentirmos mais fortes, mais capazes, mais persistentes, pensando sempre que não tem nenhum mal que não venha para um bem, que nada é por acaso e que tudo está dentro de um propósito, o propósito da nossa evolução. Estejamos em paz, abramos a nossa mente e o nosso coração para o nosso evangelho de hoje e que ele sirva como bênção, uma chuva de bênçãos para a nossa vida, para o nosso caminhar, para o nosso dia e para a nossa noite. Fiquemos em paz e que assim seja. Olá, meus amigos e irmãos. Continuando o estudo do nosso Evangelho de todas as noites, hoje temos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o item 13, que continua a nos falar sobre o duelo. Diz um espírito protetor em Bordeaux, 1861. O duelo, como que outrora se chamava Juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis, entretanto, se visseis os dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro em brasa para decidir a sua disputa, dando razão ao que melhor se saísse da prova? Chamaríeis de insensatos a esses costumes, pois o duelo é a pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em virtude de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio, cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar. Mas isso não é, embora sob outra forma, uma volta ao juízo de Deus da Idade Média. E lembre-se que na época era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome do juízo de Deus revela uma fé ingênua, é verdade, mas sempre uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar sucumbir o inocente, enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido. Oh, estúpido amor próprio, tola vaidade,
e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e a humildade de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensino? Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração do homem. Este pequeno item, tratando sobre o duelo, faz uma comparação, com o que se chamava juízo de Deus, que, segundo o Espírito protetor, é uma dessas instituições que ainda regem a sociedade, ainda pelo ódio, ou pelas decisões insensatas, o homem ainda continua se duelando, se não mais através das armas, mas nas disputas ferrenhas em nome do orgulho, em nome da vaidade, que muitas vezes eles acreditam ser em nome da honra. E nós sabemos que a orientação de Jesus com o seu evangelho iluminado é o contrário. É o perdão das ofensas, é a decisão através do diálogo, através da conversa fraterna. É assim que deveremos tomar as nossas decisões diante dos conflitos que existem, Uma boa conversa, uma boa mediação resolve um conflito que poderia terminar em tragédia, Então, o Espírito nos chama a atenção no finalzinho, dizendo: ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho. Quando será que um dia nós vamos substituir tudo isso pela caridade cristã, pelo amor ao próximo, pela humildade, que estão tão presentes nos evangelhos que lemos todas as noites, todos os dias, na casa espírita, em nossos evangelhos nos lares? O que temos aprendido com a mensagem do Cristo? E tudo isso, todo esse amor próprio exacerbado, esse orgulho, essa vaidade, somente desaparecerão da terra quando de fato nós cumprirmos as leis divinas. E termina dizendo ele: não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem e o horror ao mal estejam nos nossos corações. E finalizando o nosso evangelho de hoje, vamos continuar com a fluidificação das águas. Em tudo, há 1000 motivos para darmos testemunho do ensino do Evangelho redivivo, que sempre modela o nosso modo de pensar, nos gestos mais singelos, na gente mais modesta. Nós sempre temos quadros muito belos que revigoram os antigos e que o amor sempre nos faz imprimir. Os simples são do Cristo e os fracos e os pequeninos, se creem nisto, sofrerão pouco menos. O ensino recebestes, ao se ouvir Jesus dizendo: somente amando a estes vale a pena prosseguir, e pelos passos tais que destes, o encontrastes, ei-lo aqui. Testemunhos da obra Testemunhos. Que as nossas águas sejam fluidificadas ao influxo dessa mensagem, psicografada por Francisco Cândido Xavier,
E se os momentos são de crises, não nos perturbemos, como diz ele. Sirvamos agora, orando e esperando que suceda sempre o melhor. Queixas, gritos, mágoas são golpes em nós mesmos. Silenciemos e abençoemos este líquido precioso, que lhe sirva para a nossa saúde espiritual.